Eu realmente não esperava assistir esse filme. Quando eu falo isso, eu quero dizer dessa trama, do que ele se propõe a ser. Já aviso logo de cara que esse não é um filme pra quem espera um terror padrão, e sim algo mais psicológico. Me fez lembrar bastante Midsommar do Ari Aster e Nós do Jordan Peele, nessa tentativa de trazer uma alegoria em seu texto que é explorado em Infinity Pool. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas e hoje vamos falar desse filme que me surpreendeu bastante, já que eu não esperava muito, nem sabia sobre o que seria a trama. E esperando nada, saí feliz por ter tido uma experiência muito boa, por ter entendido o que esse filme quis dizer e ter um final sinistro. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre essa história, o seu desenvolvimento e o que eu achei tecnicamente. E vamos entender o que é essa ideia toda abordada aqui. Bom, Infinity Pool, dirigido e escrito pelo Brandon Cronenberg, traz no elenco essas duas joias, que é a Mia Goth e o Alexandre Skarsgård. Já adianto que sim, os dois estão ótimos, conseguindo transmitir o que os personagens têm de significante na narrativa, principalmente o personagem da Mia, a Gabi, que tem essa transição e mudança durante a história. O filme tem uma energia muito esquisita logo de início que gira em torno dos personagens, e a gente entende que tem algo de estranho entre eles, no caso da Gabi e o do seu marido Alban, pois eles abordam questões inconvenientes com muita naturalidade, criando um leve desconforto no casal que a gente acompanha inicialmente, que é o James Foster, interpretado pelo Alexandre Skarsgård, e a Em Foster, interpretado pela Cleopatra Kullerman. Eles aparentemente optaram em passar uns dias nesse resort na Índia, e lá eles vão conhecer a Gabi, que coincidentemente conhecia o livro do James, que é um escritor não muito bem reconhecido, que vive às custas de sua esposa, que é herdeira e rica. Essa interação inicial entre eles faz a gente duvidar se estamos lidando com um casal de boa ou que esconde algo, porque realmente existe uma forma dele se expressar que invade a privacidade do James e da Em, perguntando e afirmando certas seguranças transparecidas pelo casal. Em uma cena bem perturbadora ali, a Gabi vai dar uma descascada no boneco do James no momento em que ele dá uma saída pra mijar. E eu falo, essa cena é zoada. Não mostra um negócio ali acontecer, mas mostra a cara deles. Depois mostra, sabe, o negócio caindo no chão. É perturbador. Enfim, o que mais tem de valor nesse filme é a experiência de acompanhar essas pessoas que você ainda não entende os seus propósitos e ainda carrega essa estranheza inteira. Melhor que apenas uma trama envolvente. E essa estranheza vai começando a fazer sentido quando você vai entendendo como é que eles foram chegando até esse lugar e suas motivações. Esse filme vai se transformando através de várias camadas. Tem um começo mais tranquilo, com alguns acontecimentos estranhos que vai se desenvolvendo através de algumas alegorias, como eu mencionei no início do vídeo, que inclusive já vou falar sobre elas. E o filme vai tomando tons mais sádicos e desconfortantes ao decorrer da história. Então, a partir daqui, o vídeo vai conter spoilers sobre o que acontece na trama do filme. Então, quem não quiser correr o risco, recomendo ir assistir o filme e depois voltar aqui para terminar de assistir o vídeo. Até porque ainda quero apontar os momentos mais importantes, essa tal alegoria e esse final estranho aí que o filme tem. Vamos lá. Bom, aparentemente, por conta da influência desse casal que apareceu aí, o James e a Em decidem ir junto com eles dar um rolê até um local que aparentemente é bem bonito, bem legal, tem uma vista top, para tomar uma cervejinha, comer uma carne, bater um papo, se conhecer. E é ali que acontece a tal cena que deixa desconfortável. Porém, ao anoitecer, eles decidem voltar pro resort meio bêbados. E para chegar naquele local onde eles estavam, passavam por alguns lugares onde tinham moradores e habitantes. Durante essa viagem de volta, o James, que estava no volante, acaba atropelando um cara sem querer, que aparece do nada. Com medo do que poderia acontecer com eles abandonam o corpo ali e vão embora, pois aparentemente, pelo que a Gabe disse, as leis ali eram muito violentas e selvagens, e é aí que a merda acontece. Pois no dia seguinte, os policiais vão ir até o quarto onde o James está hospedado e vão levar ele preso. Chegando a um local estranho lá, onde ele seria interrogado, ele descobre que encontraram o corpo e que ele seria condenado à morte diante das leis daquele país, mas que existia uma forma dele escapar. Era um método desse resort no qual ele estava hospedado, que se ele pagasse um certo valorzinho lá, eles iriam substituir o James por um clone idêntico a ele, em carne e osso, replicando até mesmo as suas lembranças. Assim, a família da vítima poderia ter a sua vingança e o James sairia livre, né, em liberdade. Bom, primeiramente que esse negócio de clone não faz muito sentido na nossa realidade, mas para levar o filme a sério, entender toda a situação, a gente aceita e segue firme querendo saber o que vai acontecer. A direção
até aquele momento do filme, soube muito bem trabalhar todo o desenvolvimento do personagem, criando de certa forma vários questionamentos e desconfianças, né, conforme a gente ia assistindo. James então passa por todo o processo, entrando num quartinho esquisito, ficando meio tonto ali, onde eles iam reproduzir o clone dele. Acontece que ele acaba desmaiando. E assim que ele acorda, a gente descobre que deu tudo certo e tal, e ele vai ir até o clone dele, ver que negócio é esse, e descobre que eles são muito idênticos, e aquela coisa ali tá viva. E em seguida ele é levado para assistir a execução desse clone dele, até porque fazia parte das normas, tal, ele era obrigado a assistir. A cena mostra o clone vivo, desesperado, vivenciando tudo aquilo, enquanto James original assistia de longe, um garotinho se aproximando do clone dele e esfaqueando ele na barriga, enquanto o clone tá desesperado, sofrendo. Cara, é muito real e agoniante. E a partir daqui a gente se encontra numa situação complicada, pois existe uma possibilidade deles terem matado o original e colocado o clone para viver no lugar dele, e cria essa dúvida tanto em nossa mente quanto na do personagem, pois como foi colocado todas as lembranças dele no clone e ele acorda do nada, não tem como saber. E durante o filme vamos ter palavras com duplos sentidos ditas por alguns personagens, como por exemplo, um novo homem, você está diferente, uma nova pele, você renasceu, você encontrou a liberdade. O que pode ser interpretado tanto como o cara que ele se tornou após ver o clone dele ser morto, e tem esse simbolismo de transformação e libertação, ou por ele ter ganhado o direito de viver no lugar do seu original. Eu associei um pouco com Us essa maluquice, só que aqui não fica tão claro assim não o que acontece. E é legal que surge essa ideia logo de início, enquanto a gente tá vendo o clone sendo executado, gerando muito desconforto e incerteza enquanto a gente vê aquela cena lá do menino nele, possivelmente sendo o original. O que potencializa essa ideia é pensar que aquele garotinho tava tendo prazer naquilo, o que não faz sentido ele se vingar de algo que não fez nada pra ele, senão o próprio autor do crime. Logo após esse evento que traumatizou ele, o James e a Anne decidem ir embora. Acontece que o James ele acaba perdendo seu passaporte, o que força eles a ficar mais tempo. Nisso ele vai acabar se encontrando com a Gabe de novo, que vai querer se desculpar com ele pelo que aconteceu, e ela vai acabar revelando pra ele que ela e seu marido já passaram por isso em outra ocasião. Eles já tiveram clones também que foram executados. E ela vai aproveitar e convidar ele a se juntar a um certo grupo que também guarda esse mesmo segredo que eles. E é aí que surge o questionamento entre eles se eles são cópias ou são os originais, só reforçando a nossa dúvida. Bom, acontece que esse evento todo, no geral, despertou um sentimento de liberdade neles, pois aparentemente eles poderiam fazer qualquer coisa e não seriam punidos, já que existe essa lei que cria os clones que são penalizados no lugar deles em troca de dinheiro. E isso fica muito nítido através do subtexto que tem entre alguns diálogos e algumas justificativas. Eu achei essa ideia genial, pois além da dinâmica que traz pro filme, existe uma crítica social referente ao poder que o dinheiro tem. Pô, eu posso fazer qualquer merda, se eu tiver dinheiro eu vou sair impune, tipo, algo mais ou menos assim. E é legal a gente ver como isso vai influenciando na cabeça desse grupo, que aparentemente tem dinheiro. Que eu acredito que inicialmente eles eram pessoas do bem, de caráter, que esse poder mudou completamente a perspectiva deles. E não que eles não sejam do bem, mas pra mim transferir a sua punição para outra pessoa, que no caso é o clone deles, por diversão, ou porque simplesmente eles podem, é bem cruel. Ainda mais quando eles vivem forçando o crime só pra poder ver isso de novo. Fora a incerteza também de não saber se eles estão matando clones ou se estão sendo substituídos várias e várias vezes. Porém, mais pro futuro eu acabo descartando essa ideia, porque eu acho que influencia bastante na minha opinião sobre o final. E nisso então que esse grupo decidem ir até um cara que foi responsável pelo que aconteceu com eles para dar o troco, e eles vão acabar arrastando o James junto. E eles vão fazer muita merda, vão invadir a propriedade dele, vão prender ele, vão trocar tiro com um cara lá, e obviamente vão ser presos. Eu gosto muito do tom que esse filme tem. Às vezes tava tendo um momento tenso, do nada corta para um momento engraçado, e tem os alívios cômicos, e tem os momentos de tensão. É muito legal a montagem, como eles vão trabalhando tudo isso no meio dessa trama estranha. O filme ainda vai tentar enganar a gente, insinuando que eles seriam executados sem poder usar esse poder deles, dos clones, colocando eles em uma situação muito tensa, mas só serve para mostrar o quão real é esse medo que os clones sentem, essa humanização deles, e quão cruel era tudo aquilo enquanto eles estavam na arquibancada dando risada deles sendo mortos. E a gente vai percebendo o quanto que isso vai afetando James, e eles vão fazendo mais e mais loucuras. A esposa do James, a Anne, vendo essa história toda, ela não vai gostar e vai decidir ir embora, deixando ele ali, que simplesmente não liga
e se junta àquele grupo. Acredito que a ideia do filme seja essa, que é esse desenvolvimento dos personagens diante dessas condições que eles têm, desse poder. Gosto muito da atuação da Mia, enquanto a Gabi vai se transformando cada vez mais e mais e se revelando essa pessoa insuportável e nojenta. E, mano, a Mia tá belíssima, cara. Tá incrível. O James, então, vai se ver levado por esse grupo até a casa de um militar, onde eles pretendiam zoar com ele. Depois de humilhar, esculachar todo esse cara, o James vai acabar descobrindo que esse cara era um de seus clones, que a Gabi acabou mandando fazer, só pra zoar com a cara dele. E é aí que o James vai perceber que ele precisava parar com tudo aquilo antes de ser tarde demais. Acontece que já era tarde demais pra esse pessoal maluco. Inclusive, quando ele tava no ônibus pra ir embora, o pessoal lá vai acabar cercando ele, forçando ele a descer. E vai obrigar ele a ir embora a pé, humilhando, xingando ele. E aí também que a gente vai ter a revelação, onde a Gabi vai revelar pra ele que nunca leu livro nenhum, que tava mentindo desde o começo e que pretendia forçar ele a fazer alguma merda pra ele entrar naquela situação. Mas como ele sem querer atropelou o cara, facilitou pra ela. E ela escolheu também ele pra fazer essa manipulação porque percebeu que ele era um alvo fácil, cheio de inseguranças e de ego. A partir daqui a gente vai pra um final bem confuso, onde eles vão perseguir ele vai tentar fugir, até cercarem ele de novo e vão forçar ele a matar um clone. E depois disso ele vai acabar se rendendo a Gabi. Acontece que a versão original do James, que estava traumatizada, não poderia voltar pra casa, não daquele jeito. Eles estavam tentando impedir ele, e de alguma forma ele matando esse clone, ele estaria se libertando desse lado selvagem e traumatizado dele, pra tentar voltar pra sociedade, sei lá, menos maluco. Mas a gente percebe que no final não adianta, pois mesmo todos ali voltando pra sua vida normal, ele continua ali meio vago, meio perdido, paralisado, olhando pra vida. E a grande dúvida que fica em aberto é se ele estava assim por conta do vazio que era sua realidade, ele estava voltando, enquanto tudo aquilo ali que ele passou era uma forma simbólica dele escapar da realidade, ou se ele estava assim por conta dos eventos traumáticos que ele passou. Fica a interpretação de cada um, a minha pelo menos foi essa, e assim chega à conclusão que esse filme é nota 8. Poderia ser uma nota maior, mas como eu perdi um pouco da emoção lá pro finalzinho do filme, vai ser apenas 8, porque eu acho genial demais, a direção é excelente e o texto é ótimo. Fora as atuações que estavam incríveis. E aí, me falem qual a interpretação de vocês pro final desse filme. E me falem também se gostaram do filme. Eu curti bastante a experiência, deu pra entender toda a crítica e alegoria desse filme. E no geral, pra mim, a experiência foi boa. Quem gostou do vídeo, deixa o like aqui pra me ajudar. Assim eu vou saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E quem for novo aqui, não se esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos lançamentos. Aqui eu sempre faço vídeo de análise, de crítica, de curiosidade, sempre de filmes e de séries. Me sigam em minhas redes sociais, lá eu falo bastante sobre toda essa cultura nerd. E ainda interajo diretamente com vocês. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Beijão e tchau.